Salve, galera! Tamo no ar, tamo juntos neste domingão de ressaca, de gosto muito amargo para o torcedor tricolor, depois da 8ª derrota seguida para o Botafogo, meus amigos. 8ª derrota seguida. Difícil de engolir, hein? Difícil de engolir. E o que dá para aceitar como justificativa, como desculpa, depois de mais esse vexame, de uma atuação ridícula? O que faz sentido e o que não faz? O Paulinho procurou, colocou e entrou! Tapete Grená para você aqui no canal Ilan FC. Se você não é inscrito no canal, somos quase 65 mil. Me ajuda, é de graça, tanto o like quanto a inscrição, tá? Clica aqui embaixo nos dois botões. Você tá me dando uma moral muito grande aqui pro meu trabalho, tá apoiando o meu trabalho se você curte o meu conteúdo. Vamos lá, gente. 8 derrotas seguidas. Eu não vou nem botar a matéria aqui na tela, não precisa, né? Dá um Google, você vai achar isso aí. É a pior sequência do Fluminense em toda a história dos seus mais de 120 anos contra qualquer time de qualquer planeta. O Fluminense, em outras palavras, jamais havia perdido mais do que 8 vezes seguidas para um time. Mas já tinha perdido 8 vezes para alguém? Sim. Recentemente, até o ano passado, para o Grêmio. 8 derrotas seguidas para o Grêmio. E também agora nessa gestão Mário Bittencourt. Então o Mário já tem 2 orgulhos para colocar na parede. É o presidente, né, que se considera o maior de todos os tempos, mas o maior de todos os tempos, nisso aí ele tem razão, ele é mesmo. É o presidente que dirigiu o clube no momento em que o Fluminense apanhou 8 vezes seguidas, não de um, mas de 2 times, do Grêmio e agora do Botafogo. Do Grêmio já era um troço ridículo, gravíssimo. Do Botafogo é pior, porque é um rival do Rio de Janeiro, e eu garanto a vocês, jamais nenhum outro dos 4 grandes perdeu 8 vezes para qualquer um dos seus adversários locais no Rio de Janeiro. Então, é uma mancha gigantesca, indescritível, inaceitável na história do Fluminense. E o nome de todo mundo está escrito. O do Mário, no topo, mas agora tá o do Renato, tá o do Mano Menezes, tá o do Fernando Diniz, todo mundo que fez parte dessa obra construída a 8 mãos, pelo menos a 8 mãos de treinadores e presidente. Mas os jogadores também têm a sua digital ali, né? Eu não vou livrar a cara de Samuel Xavier, de Ganso, do jogador, do Lima, dos jogadores que fazem parte disso aí. Infelizmente, as digitais do Arias também vão ficar lá. Mesmo o Arias sendo a exceção nessa regra, mesmo o Fábio sendo uma exceção nessa regra, eles também estão gravados nessa história. Nessa vergonha, da mesma forma que ficaram gravados na glória eterna, na Libertadores, infelizmente, estão eternizados nisso aí, porque eles estavam também no time. Gente, e o que não dá para aceitar na derrota de ontem? Não dá para aceitar a falta de atitude. A forma como o Fluminense foi batido pelo Botafogo. Poderia até perder o jogo, já seria horroroso, porque cairia também nessa sequência de 8 derrotas, mas não daquele jeito. Não sem mostrar nenhum interesse. Entrando como se não valesse nada o jogo, como se fosse um amistoso, como se fosse um time capaz de ganhar a qualquer momento. O Fluminense fez um primeiro tempo ridículo, inaceitável, injustificável sob nenhum aspecto, sob qualquer ângulo. E piora a situação quando você sabe, como nós sabemos, que o time descansou a semana inteira. Que os titulares do Fluminense, todos, foram poupados de viajar ao Chile, de fazer um jogo no meio de semana. Um jogo fácil pela Sul-Americana, contra um adversário ruim, que dominou o Fluminense lá, esse adversário ruim. Então esses jogadores todos foram poupados, descansaram, fizeram um treininho por dia no Rio, muito mais fácil, muito mais tranquilo do que viajar para o Chile. A não ser que você vá para o Chile passear, tomar vinho de graça, jantar nos melhores restaurantes, como fez o Mário com a diretoria dele, tudo pago pelo clube, né? Aí é legal, passear no Chile é muito bom. Já foi a Santiago? Eu já fui. É ótimo.
ótimo. Passeando é ótimo. Mário deve ter adorado, né? Tirou um monte de foto. Maravilha, né? Tudo no 0800 ainda por cima. Quem não quer? Mas para jogar, para ralar, para fazer uma partida difícil, ou não, nem tão difícil, mas correndo 90 minutos, complica um pouco mais. Ficou todo mundo no Rio, descansando, né? Treina em meio período, o resto do dia com a família, vai para a piscina, vai para a praia, faz o que quiser, joga futevôlei. Renato resolveu ficar também no Rio. Renato foi... Já viu treinador ser poupado? Você não tinha visto? Agora você já viu. Planejamento. Aí muita gente falou, Ilan, mas o planejamento tá certo. Você que tá errado, você que tá reclamando muito. O planejamento tá corretíssimo, tá corretíssimo. Eles disseram durante a semana. E aí, deu bom? Tava certo? Tava certo. Jogou mal, mas tava certo. Bom, você tem que... Né? Aí não cabe as duas coisas na mesma frase. Ou o planejamento tá certo, ou jogou mal. Se o Fluminense se preparou a semana inteira para esse jogo com o Botafogo e fez uma atuação pior do que as anteriores, muito pior, se o Fluminense se preparou a semana inteira, treinou fisicamente para evoluir, para entender as novas diretrizes do novo treinador, né, uma semana inteira, e chegou no jogo e correu menos e jogou pior, e foi um time coletivamente pior, individualmente nem se fala, se tudo isso aconteceu, então desculpa, o planejamento não deu certo. O planejamento não foi bom. É simples assim. O resto é conversinha. Ah, era para não machucar ninguém, era para não sei o que, era para isso, para aquilo. O planejamento não funcionou. O planejamento foi uma merda. O Fluminense não ganhou lá e perdeu do Botafogo vergonhosamente. Vexatório o que o Fluminense fez em campo ontem. Então, deu tudo errado. Vamos sentar e admitir isso. Surpresa? Para mim, não. Para mim, não. E agora como é que vai ser? Se o time piorou treinando 5 dias. Se fisicamente o Fluminense parece em frangalhos. Se o time que jogou na Argentina no meio de semana se arrebentou numa partida dificílima de Libertadores, já não era brincadeirinha contra um time semi-amador tipo União Espanhola, não. Foi um jogo à vera contra o Estudiantes. Botafogo, meu irmão, brigou muito lá, eu vi o jogo. Perdeu brigando muito. E aí, 3 dias depois, atropela o Fluminense, num primeiro tempo, no Engenhão. Como pode isso? Como é que isso pode ser lógico? Fisicamente, só tem 2 hipóteses. Só tem 2. É uma múltipla escolha com 2 hipóteses, só com A e B. Primeira hipótese, o time do Fluminense está caindo aos pedaços fisicamente. Tem alguma coisa esquisita nessa preparação física. Essa é a letra A. A letra B, o time não quer nada com nada. O time não quer correr pelo Renato, ou pela torcida, ou seja lá pelo que for. Não tem outra hipótese. Tem a letra C, não tem letra C. Ou o time está muito mal fisicamente, ou não quer correr. Concordam? Qual seria a outra hipótese? Não estou falando de jogo coletivo, de time tecnicamente limitado, jogadores ruins. Essa parte é outra. A parte física, de ser atropelado por um time que tinha acabado de jogar 3 dias antes e feito uma viagem super cansativa, como fez o Botafogo, e repetiu a escalação no Rio, só trocou um jogador. Como é que pode ser suplantado assim, dessa forma física, na disposição? Ou não está correndo de propósito, ou os caras estão muito mal fisicamente. Com a resposta, o Fluminense. Eu não tenho essa resposta, mas sei que só podem ser uma dessas 2 respostas aí. E as desculpas que eu tenho lido, né, que eu tenho visto alguém falar aí, alguns falarem, mas o elenco é muito ruim. Pessoal comentando aqui na minha live ontem. É muito bagre junto. Mas o Renato não tem culpa. Vem cá, deixa eu tentar entender. Quando o time ganhou algumas partidas consecutivas no início do trabalho dele, o Renato era maravilhoso. Méritos pro Renato. Agora que perdeu de uma forma vergonhosa contra o Botafogo, não tem nada a ver com ele? Me ajuda aí nesse troço aí, só para eu entender. Então, quando ganha, é mérito dele. Quando perde, ele não tem culpa, são os jogadores. Não, né, gente? Não dá, né? Ou tá tudo na conta dele, pro bem e pro mal, ou não tem nada na conta dele. Eu diria para vocês que não é tudo nem para lá nem para cá. O Renato tem, sim, a sua parte positiva quando o time ganha, teve,
E claro que tem muita culpa também no jogo de ontem. Eu acho que no caso de ontem ainda tem essa questão do planejamento da semana. Não é só sobre o jogo. Ele planejou errado. O que ele planejou não deu certo. Aí, se tivesse ido lá para o Chile, teria vencido o Botafogo ontem à noite? Não sei. Talvez não. Mas então que tivesse ido. Pelo menos tinha ganho lá. Pelo menos tinha botado o time para trabalhar, em atividade. Tinha treinado num campo sintético lá, tinha jogado no campo sintético no meio de semana para de repente chegar mais acostumado ontem. Não faz sentido? Então, gente, o elenco é limitado? O elenco tem jogadores individualmente que não estão correspondendo? Sim. O problema é que esses jogadores que não estão correspondendo, vários deles são titulares com o Renato e ele não mexe. Não precisa nem citar, né? Mas vou citar. O principal, Canóbio. O que o Canóbio fez para continuar sendo titular do Fluminense? 10 jogos sem fazer absolutamente nada. Não é só não fazer gol, não. Sem fazer uma única partida medianamente razoável. Atuações péssimas em sequência. Continua titular. Dá para reclamar do elenco? Eu posso reclamar, você pode. O Renato pode? Se ele continua prestigiando o jogador que não está jogando nada? Por que joga o Canóbio? Porque é bonitão? Que é carismático? Porque tem cabelo lindo, louro, sedoso, olho claro? É concurso de beleza? Ou é futebol? E mais, o Renato quando chegou não sabia que era esse o elenco? O Renato já não cansou de elogiar o elenco? Ou ele chegou, abraçou e falou, eu vim aqui ganhar meu dinheiro, já sei que o elenco é uma porcaria. Será que algum treinador aceitaria o cargo num time muito ruim, que ele não confiasse minimamente no elenco? Tá meio tarde agora para dar essa desculpa, né? Que não dá, gente. É pra gente continuar aqui achando que tá tudo bem. Não. Pera aí, o Renato tem tudo sob controle. Precisamos ser realistas e falar a verdade aqui. O Fluminense já venceu com o Renato 4 jogos. E esses 4 jogos vencidos, honestamente, em qual o Fluminense jogou muito bem, ou pelo menos realmente bem? Eu respondo, nenhum. Jogou bem, de fato, em nenhum. Ganhou do Bragantino fazendo uma partida mediana no Maracanã, com gol no finzinho. Ganhou do Santos fazendo uma partida mediana para razoável, um pouquinho melhor contra o Santos, mas fazendo um gol nos acréscimos, um gol cagado que desviou e caiu dentro do gol. Partida mediana para razoável. Olha só, 2 gols nos acréscimos. Ganhou do Corinthians. Com postura, né? Nesses jogos o time teve um pouco mais de postura, né? Ânimo, aquele negócio de quando troca treinador, os jogadores se animam e tal, lutam mais. Contra o Corinthians, lutou, mas fez um primeiro tempo péssimo. E no segundo tempo, achou um gol num lance espetacular do René, que talvez ele não faça nunca mais aquele chute. Então tem uma dose aí de sorte, vamos combinar. E aí logo depois ganhou de presente um pênalti. O cara pisou no Serna sem nenhuma necessidade e o Fluminense fez 2-0. Foi um jogo horroroso contra o Corinthians? Não, mas foi um bom jogo, o time jogou pra cacete? Não, também. A vitória foi ótima. Então os resultados, em suma, têm sido bem melhores do que as atuações. Bem melhores. Fez uma atuação excelente contra o San José, mas o San José, vocês mesmos disseram, todo mundo diz, não é parâmetro. Eu disse que foi ótima, aquela atuação foi ótima, né? É a exceção. Se eu disse que não fez nenhum grande jogo, fez contra o San José. Mas não conta, né? E era o time reserva. Aliás, e a propósito. E aí, nessa grande prova agora contra o Botafogo, fez uma vergonha. Mas é um vexame, assim, histórico, pelo conjunto da obra, pelas 8 derrotas consecutivas. Não pode continuar assim. Terça-feira tem aquela oportunidade de ouro para começar a dar resposta, né? Contra um time fraco, Aparecidense, Copa do Brasil. E, sinceramente, ninguém espera menos do que uma atuação de fato, né? Com muitos gols, com muito domínio, com tudo que a gente não viu ontem. É o mínimo que a gente tem que ver na terça-feira. Isso aí vai compensar o que aconteceu sábado? Não, claro que não. Claro que não. É um jogo com a Aparecidense. Terça-feira no Maracanã. O que o Fluminense tem que fazer é o mínimo. É a obrigação, como fez contra o San José. Como não fez contra o Botafogo, como não fez contra a União Espanhola. Terça-feira é o mínimo. Quem tem que dar a resposta? Sim, são esses jogadores. Muito criticados, do elenco limitado. Mas não só ele. Renato já está na chuva, né? Quem está na chuva é para se molhar.
Se o time tivesse jogado o que jogou ontem contra com o Mano Menezes, tivesse jogado aquele futebol, o que vocês estariam dizendo? Com o Diniz, o que nós estaríamos dizendo? Então, se fica na conta do Renato para o bem, tem que ficar para o mal também. Eu pensei que ele tinha vindo para mudar coisas no Fluminense. Para escalar o mesmíssimo time, jogar o mesmíssimo futebol, fazer as mesmas coisas que estava fazendo o Mano Menezes. Para isso, não precisava ter vindo o Renato. Então, o Renato precisa trazer novidade para esse time do Fluminense. Trouxe uma essa semana. Descansou o time todo para pegar o Botafogo. Funcionou? Funcionou não. Falar em campo sintético, falar em arbitragem, nesse momento, soa como mais uma vergonha. É cômico. O Fluminense precisa começar a resolver os seus problemas. Os seus problemas estão dentro do Fluminense. Na hora de trabalhar, esquecer negócio de folga, de poupar jogador. Olha o exemplo do Botafogo. Olha o exemplo do time que massacrou o Fluminense jogando 2 vezes na semana, 2 jogos difíceis e atropelou fisicamente. Eu quero respostas. E vocês? Deixa o like aqui embaixo, comenta e a gente se vê. Valeu.